Olá, pessoal! Vamos a mais uma correção de prova do método VUNESP. Vamos lá, então? Leia o texto para responder as questões de número 1 a 4. Então, vamos. Perdida, só me lembrava do índio do prédio. Então, o título do texto já informa, inclusive vem em itálico, depois nós vamos comentar. A única coisa que ela sabe é que tem o desenho de um índio na porta do prédio. Dizia o sorveteiro, um pouco confuso, sem saber o que fazer com aquela criança perdida na avenida em frente à praia. Ele tentava convencer duas senhoras a assumir o problema, que no caso era eu. Em silêncio, de cabeça baixa, eu morria de vergonha, diante de tamanha proeza. Conseguir me perder entre os poucos metros que separavam o edifício onde estava com minha família e a banca de revistas. Tão senhora de mim, aos 8 anos de idade, nem percebi que segui em direção à praia, quando deveria voltar. E lá fui eu, com as duas novas tutoras e o sorveteiro, em busca do tal edifício. Para elas, o jeito era chamar a polícia. Anda de um lado, pergunta do tal índio para o outro, até que ouço uma voz. Achamos. Uma prima, quase em prantos, me abraçou e disse. Estávamos desesperados. Lá pelos anos 70, sem celular, iPhone, iPad ou outras tantas muletas, a estratégia foi cada integrante da família se dividir e fixar um tempo para voltar à porta do prédio. Estavam todos lá, minha mãe, primos, tia, o sorveteiro, as duas mulheres e eu, ainda muda. Só choro, abraço e, para o meu espanto, nenhuma bronca. E a cara de surpresa quando todos viram que só eu havia reparado no tal índio pintado na porta do prédio. Talvez nada disso teria acontecido se tivesse uma dessas pulseirinhas de identificação, mas talvez também não tivesse aprendido que é sempre bom saber como voltar para casa. O texto ele foi retirado da Folha de São Paulo, a data de 13 de janeiro de 2013, adaptado por Denise Chiarato, e nós temos aí uma narrativa. Essa narrativa ela já informa uma lembrança, como o próprio título já fala, a lembrança já vem em itálico, Vamos retornar ali, ó, perdida, só me lembrava do índio do prédio. Então, quer dizer, uma lembrança da própria narradora, que é a criança, que foi perdida, ficou perdida ali na praia, só lembrava que havia, um índio, uma imagem num prédio. Era o ponto de referência dela. Bom, método VUNESP trouxe narrativa, texto retirado aí, ó, texto jornalístico, da Folha de São Paulo, e trouxe para nós aí algumas perguntas, tanto interpretativas quanto gramaticais. Então, agora nós vamos a elas. A primeira questão, no texto, a narradora. Então, vamos ver. Alternativa A, conta o episódio de quando se perdeu dos familiares aos 8 anos. Então, nós vamos pensar, Porque a mais adequada resposta que se encaixa, mais resumida, mas concisa, que fala tudo em pouquíssimas palavras, nós temos que verificar. Então, vamos ler todas as alternativas, recorrer ao texto, se precisarmos, para nós podermos acertar. E antes de nós já passarmos para a interpretação, nós temos que ler o texto uma vez, 2 vezes, se for o caso 3 vezes ou até mais, até que você consiga entender para poder passar para a interpretação. Isso é muito importante, não é aí perda de tempo de forma nenhuma, pelo contrário, você vai ganhar tempo porque você vai conseguir responder de forma objetiva as questões que são subjetivas textuais, ok? Bom, então vamos lá retomar. Alternativa A. Conta o episódio de quando se perdeu dos familiares aos 8 anos. Então, o que a narradora informa, Relata a sua experiência de encontrar uma criança perdida na rua? Não ela estava perdida. Fala da experiência de ter voltado para casa com a ajuda de um dispositivo eletrônico? Não, que no finalzinho do texto ela informa que se tivesse uma pulseira, algo altamente tecnológico para busca, para poder ser encontrada, mas no caso não.
Então, quer dizer, também não é uma alternativa adequada essa. Expõe sua indignação contra pais que perdem seus filhos? Não é o que menciona. E lembra quando foi severamente repreendida pelos pais por ter se perdido? Também ela não foi repreendida, pelo contrário, ficaram muito alegres, né, em reencontrá-la, ok? Então nós vamos, olha lá, a alternativa correta, né, mais resumida e concisa do texto é a alternativa A. Ela conta o episódio de quando se perdeu dos familiares aos 8 anos. E é exatamente, né, essa informação que o texto passa para nós. Na questão número 2, informa para nós. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, o fato de a menina saber que havia o desenho de um índio na porta do prédio mostrou-se para que ela soubesse voltar para casa sozinha. Então, nós temos uma afirmativa e essa afirmativa, né, ela vai ser complementada. Essa informação do índio, dessa imagem existente no prédio, por exemplo, foi indispensável para que ela fosse reencontrada? Inútil, essencial, conveniente, vantajoso. Então, nós já vamos retirar as alternativas absurdas, né? Vantajoso, por exemplo, conveniente, né? Não se encaixa, essencial, poderia até pensar, inútil, indispensável. Agora, foi a figura do índio que fez com que ela voltasse, fosse reencontrada ou não? Então, quer dizer, essa informação, né, que ela trouxe do índio foi uma informação inútil, porque não foi por intermédio dessa lembrança do índio, né, a imagem do índio no prédio que fez, né, com que a família a reencontrasse. Pelo contrário, ok? Então, essa informação foi inútil no texto, ok? Bom, a questão número 3 fala, releia o último parágrafo. Talvez nada disso teria acontecido se tivesse uma dessas pulseirinhas de identificação, com alta tecnologia, evidente. Mas talvez também não tivesse aprendido que é sempre bom saber como voltar para casa. Quer dizer, teve ali uma informação, uma educação, uma instrução, né? Uma experiência daquele episódio horroroso. Então, veja, a autora conclui que a experiência de perder-se pode ser divertida, traumática, letal, instrutiva ou destrutiva. Então, veja, foi divertida a experiência para ela? Não é o caso. Foi traumática, né? Vamos até deixar aqui a questão de lado e vamos pensar. Letal, morte, né? Nada disso. Instrutiva, olha, mais adequada, e destrutiva, não foi destrutiva, pelo contrário, a instruiu, a ensinou, ela aprendeu, né, com essa experiência. Então, nós vamos ter aí a alternativa, né, do texto correta, alternativa D, ok? Bom, questão número 4. Observe a passagem do penúltimo parágrafo. Lá pelos anos 70, sem celular, iPhone, iPad ou outras tantas muletas, a estratégia foi cada integrante da família se dividir e fixar um tempo para voltar à porta do prédio. Estavam todos lá, minha mãe, primos, tia, o sorveteiro, as 2 mulheres e eu. Ainda muda. O termo, então agora a parte, né, morfológica, gramatical, extraída do texto. Então temos o termo lá, advérbio, né? O termo lá, nas expressões lá pelos anos 70 e estavam todos lá, expressa a ideia. Então, qual é a circunstância que o advérbio lá está desempenhando nesses 2 casos, nessas 2 expressões? Então, veja, lá pelos anos 70 informa tempo. Quando que aconteceu isso? Por volta, né, dos anos, meados dos anos, né, lá por volta daquela década, e estavam todos lá, estavam todos naquele local. Então, esse lá, o segundo lá, indica advérbio aí de lugar. Então, nós temos aí a alternativa solicitada correta, a alternativa indica tempo, ó lá em primeiro caso, em primeira situação, e
lugar, né, de forma respectiva, ok? Pela ordem. Bom, questão gramatical, morfológica, solicitada, extraída do texto, ok? Vamos à questão número 5. Assinale a alternativa correta quanto à regência dos termos em destaque. Bom, questões de 1 a 4, vocês viram que foram questões interpretativas retiradas do texto. Agora nós temos mais algumas questões para complementar, que são a sequência da prova, que são questões inclusive gramaticais. Então vamos analisar como a Fundação solicita o entendimento do conteúdo programático solicitado no concurso. Vamos lá então. Assinale quanto à regência. Agora o exercício fala sobre regência. Então vamos ver. A menina tinha o receio a levar uma bronca por ter se perdido. Quando nós comentamos a alternativa, nós verificamos que já algo não está se encaixando. A regência está inadequada. A menina tinha receio. Quem tem receio de. Então esse A que foi colocado está errado, está inadequado, ok? Na alternativa B, a família toda se organizou para realizar a procura à garotinha. Também algo destoante, né? A procura, quem procura, procura alguém, ou a procura de quem, né? Então nós temos lá a procura da garotinha. Então esse A, inclusive crase, está inadequado na oração. Alternativa C. Ele tentava convencer duas senhoras a assumir a responsabilidade pelo problema. Então, nós temos correta, ele tentava convencer as duas senhoras a assumir a responsabilidade por quê? Responsabilidade por algo. Então, está lá pelo problema, alternativa correta, né? Sem nenhum problema, né? A regência, ok. Alternativa D. A menina não tinha orgulho sob o fato de ter se perdido de sua família. Então, orgulho sob algo destoante também. Então, veja, quem tem orgulho sobre, né? Algo não sob. Então, a menina não tinha orgulho sobre o fato de ter se perdido de sua família, ok? E a alternativa é, a garota tinha apenas a lembrança pelo dinheiro. Então, a lembrança pelo, estranho, né? A garota tinha apenas a lembrança pelo desenho de um índio na porta do prédio. Então, a lembrança pelo, destoante também. Então, nós temos, a garotinha tinha apenas a lembrança de alguma coisa, de quê? Do desenho, não pelo, do desenho de um índio na porta do prédio, ok? Então, a alternativa correta aí quanto à regência é a alternativa C, certo? Vamos para o exercício número 6. Assinale a alternativa em que a concordância das formas verbais destacadas se dá em conformidade com a norma padrão da língua. Então, veja, concordância agora, né? Então, vamos ver o que vem aí sobre concordância. Alternativa A. Haviam várias hipóteses acerca do que poderia ter acontecido com a criança. Haviam ou havia? Qual a forma correta? Certo? Verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, essa alternativa, ela está aí errada, né? Então, você tem aí sentido de existir impessoal. Havia, não haviam, ok? Bom, alternativa B. Era 2h da tarde quando a criança foi encontrada. Então, veja, verbo ser indicando o horário, a concordância, então, também está errada aí, né? Eram 2h, não? Era 2h, ok? Alternativa C. Existia várias maneiras de voltar para casa, mas a criança se perdeu mesmo assim. Existia ou existiam? O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Então, ele tem concordância com o seu sujeito. Então, várias maneiras de voltar para casa existiam. Não existia. Então, errada também. Alternativa D. Chegou para ajudar a família, vários amigos e vizinhos. Então, veja, vários amigos e vizinhos chegaram
para ajudar a família. Então, novamente, inadequada, errada, né? A regência, a concordância do verbo chegar. Sujeito no plural, o verbo vai concordar. Então, chegaram, né? Vários amigos e vizinhos, ok? Para ajudar a família. E a alternativa é, fazia horas que a criança tinha saído e os pais já estavam preocupados. Então, fazia horas. Então, quando eu falo fazer no sentido de tempo, então eu estou lidando com o verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, a alternativa é a alternativa adequada, correta do exercício. Ok, pessoal? Então, veja, nós tivemos aí regra de regência, concordância, e agora nós vamos passar aí para o exercício 7. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Olha lá, mais uma questão gramatical e agora a crase. Então vamos lá, alternativa A. O sorveteiro dispôs-se a procurar os pais da garotinha. Então veja, está inadequada, qual o motivo da crase? Então nós temos, o sorveteiro dispôs-se a procurar. Nós não temos crase diante de verbos. Então é o caso, né? É inadequada a crase nesse caso. Alternativa B. O ideal é que a criança peça ajuda a algum membro da polícia ou do corpo de bombeiros. Então veja, se ela pede ajuda a algum membro, eu estou lidando com pronome indefinido. Então não há crase diante de pronomes, inclusive o pronome indefinido. Errada também. Alternativa C. A criança, chorando, não sabia a quem pedir ajuda. Então, eu estou lidando com crase diante do pronome relativo quem. Não há crase, né? Nesse caso. E, logo, a menina foi devolvida à mãe, que estava desesperada. Então, veja, logo, ela foi devolvida ao pai, à mãe, né? Se eu trocar essa preposição... se eu trocar esse termo, a mãe feminino, por masculino da mesma relação gramatical, nós temos aí o encaixe dual. Então, evidente, existe preposição, termo regente solicitando e o termo regido aceitando, né, diante do feminino. Então, a crase é obrigatória. A alternativa D está correta. E a alternativa E. É aconselhável que a criança saiba chegar a um ponto de referência. Então, nós não vamos usar crase diante do artigo indefinido. Então, você tem o né? Artigos nós não usamos, se no caso possa ser até um pronome, né? Classificado assim, também nós não vamos usar. Então, a crase correta está localizada aí na alternativa D, ok? Eu vou deixar os meus endereços, meu e-mail, professora Sandra Carrasco, @uol.com.br, né? Quem precisar aí, sentir necessidade, quiser tirar uma dúvida, pode me passar e-mail, eu responderei aí para vocês, sem nenhum problema. E também pelo Facebook, o meu contato, tá? É Sandra Seraldi Carrasco, você pode ir lá visitar ali a minha página, deixar ali alguns comentários, tá bom? Eu ficarei aí muito satisfeita em poder ajudar os alunos aí nos concursos, ok? E também quem quiser comprar meus livros, minhas obras são da Madras Editora e eu possuo 3 livros. Um é um livro de gramática, que é o Curso de Português para Concursos. Outro livro sobre verbos, também para concursos, conjugação de verbos para concursos. E o Acordo Ortográfico, que foi meu último livro, e estão todos disponíveis aí em território nacional, ok? Então é fácil acesso, fácil de você achar, localizar, e também você poderá entrar em contato com a própria editora se quiser adquiri-los, ok? Bom, até a próxima aula para novas informações aí sobre correções de provas de concursos. Até lá!